Talk. E aqui no Pop Talk, eu, André Castilho, falo da minha opinião também, mas acima de tudo, eu falo daquilo que eu acredito, mesmo com os dedos quebrados, né? Porque a gente fala de séries médicas aqui, porque a gente acaba frequentando de vez em quando ambiente de hospital, né, Simval Filho? Fale por você, Andrezão. Aqui é a Escola Chuck Norris. Escola Chuck Norris de saúde. É lutar até morrer, rapaz. Aqui vocês viram o vídeo mas do foi Chuck numa Norris luta isso aqui. Foi no Taekwondo. Pois é, mas... Chuck Norris não entenderia. A diferença é que ele não quebrou o dedo. Não sei. Não dele. Não sei. Porque, olha, o que os caras me falam é que se quebrar em qualquer luta é coisa normal, assim. Então... É, bom... Mr. Chuck discorda, mas tudo bem. Pô, o Anderson Silva quebrou a perna, cara. Pois é, mas ele não era o Chuck Norris. Com todo respeito, o Anderson Silva não chega aos pés. Felipe, a gente se diverte, né, Felipinho? Total, estamos aqui mais uma vez. Chuck Norris não vai sair nunca nesse programa, né? Pelo visto, tá difícil, né? Ele morreu, como diria o Getúlio, né? Pra entrar pra história, né? Agora ele ficou marcado aqui como personagem oculto do Pop Talk. Ah, vai virar meme nosso aqui. Ai, vamos lá, vamos em frente. Giro Pop. Simval quer dizer, então, que tem um personagem muito famoso, muito conhecido, que tá sem filme faz muito tempo, mas vai ter. Pois é, Mickey Mouse, né? Que até entrou no domínio público recentemente. É verdade. Pela lei americana. Por isso que você viu alguns filmes de slashers, né? De terror, como Mickey Mouse, com a versão antiga dele, né? Diga-se de passagem, que tá aqui representado. Mas assim, aqui não tem sangue não, é só letra vermelha. E aí esse Mickey, né, que por muitos anos ficou meio relegado só, né, entre aspas, né, aos desenhos animados infantis do Disney+. Finalmente, em novembro, tá anunciado um longa de animação dele novo, que há muito tempo não existe. Então... vamos conferir, né? Se é um bom filme ou não, né? Lembrando que, cara, os filmes do Mickey, né? Renderam ao Walt Disney o recorde pessoal de Oscars ganhado. Ele ganhou 37 Oscars, entre vários honorários. Sim. Então, o último dele, se eu não me engano, foi o 1940, o filme Fantasia, né? Sim. O último envolvendo o Mickey. Uhum. Então... vamos ver, altas expectativas. Mas teve um longa-metragem do Mickey, o Fantasia 2000, né? Só que não repercutiu muito, sabe? Sim. Teve. Sim. Mas, 2000 Sim. Já 26 anos atrás. Já faz... VHS esse filme, mano. Nossa, faz tempo, hein? Faz um tempão. Mas o Mickey é um personagem interessante, porque ele é um personagem muito conhecido, mas hoje ele já não é mais... ele não conseguiu permanecer no imaginário, e o pessoal vê isso normalmente pelas festas das crianças, né? A Disney perdeu muito isso de festa de crianças, enquanto, por exemplo, Pokémon, Sonic, eu vejo pela festa dos meus filhos. Os meus filhos nunca quiseram, né, como personagem, alguém da Disney. Eles sempre... O meu filho pediu Minions, Sonic, Pokémon, né? Não sei, acho que não pediram Mario ainda, mas eles gostam do Mario. Então, assim, o Mickey acabou perdendo muito o meu vai né? quebrar essa escrita aí, viu? O meu vai, mesmo? esse ano vai fazer do Carros. É do Carros. Que é Disney, né? Não é Mickey, mas... Eu não lembro se o meu filho fez de alguma coisa da Pixar. Não lembro, mas enfim. É Pixar, né? Disney comprada, né? Exatamente. o Felipe, mas o Felipe gosta de outra franquia. Que ele já, inclusive, já falou no Viajando por Terras Distantes, né, Felipe? Meu top one e o hater não está aqui para xingar, que é o caso, né? Graças a Deus. Então, falando de coisa boa, falando de Digimon, rapaziada. Conferência Digimon Con 2026. Anunciaram várias coisas relacionadas ao Digimon, né? Para esse ano e alguns meses pra frente, né? Não vou dizer mais vários anos, porque obviamente vai acontecer todo ano. Mas lançou a segunda DLC do Digimon Story Time Strange, que foi um dos últimos jogos que até o Carlos citou que era um bom jogo também, apesar de ele não gostar da franquia, mas ele jogou algum dos jogos, tem muito jogo de PS1 também que é emblemático. Lançaram um jogo de TCG chamado Digimon Elysium, vai ser um jogo de TCG online, apesar de existir TCG físico também, vai lançar esse jogo recentemente, provavelmente até o início do segundo semestre. E o outro jogo mobile, que é o Digimon Up, esse ainda não anunciaram como vai ser o jogo,
mas já anunciaram já pra tentar angariar a galera do mobile, que é onde eu tô, né? Jogando vários jogos aí, vocês viram que eu ganhei um campeonatozinho e tal. Então, jogos mobile estão me cativando nos últimos tempos, que é mais fácil até de jogar, porque parar pra jogar no computador é mais difícil. Então, assim, gente, tem um anime também que é o do Digimon Beach Break, que foi o último lançado agora, tá ganhando premiações no Crunchyroll, e também tá sendo anunciado pra premiações pra esse ano já, por ter sido um Digimon meio que fora da caixa. Não no sentido de algo novo, assim, emblemático, maravilhoso e tal, mas de enredo, né, não sendo tão infantil, que a galera sempre atelava de algo infantil, mas algo também que traz emoção, traz luta e tal, tá sendo um negócio mais jovem, se é que eu posso dizer assim. Então, tá sendo ano de romper barreiras, aparentemente, mas vamos ver o que é que o futuro vai dizer, né, se vai melhorar, vai ter mais produtos aí, porque a gente sabe que Digimon é uma das coisas que com Pokémon já caminha lado a lado já faz muito tempo, né, apesar de rixas do que é melhor, do que é ruim, mas também, né. Coisas boas virão, eu tô com expectativa alta, né? Esperançoso, mas veremos. Eu tenho esperança em Jesus, Felipe. Puxa. Tô com você, né? O cara tem que pesar o clima, Né? É difícil. Não, vamos na leveza aqui. Nós falamos no Viajando por Terras Distantes, episódio 98, lá pra final, sobre as séries médicas que nós gostamos ou não. Algumas que nós não gostamos também. Então você vai conferir um trecho desse episódio. Viajando por Terras Distantes. Essa série que eu vou falar, ninguém viu, tá? Então, talvez se você conseguir buscar, você vai assistir. Chama The Knick, que é como se fosse uma tradução literal, tipo soco e tal, que é uma série criada pelo Steven Soderbergh, que é um diretor famoso, que fez 12 Homens e o Segredo, 11 Mulheres e Mais Segredos, é aquela coisa toda, e ganhou o Oscar por Traffic, né? Pelo filme Traffic. Então, esse diretor muito consagrado, ele tem um estilo assim de câmera na mão, né? De girar uma atenção, ele não trabalha muito com trilha sonora, mas os efeitos sonoros, com a trilha, digamos assim, só de harmonia, de composição, ele não coloca musiquinha não, né? O negócio é na crueza da situação. E essa série, por que eu comparei a Gangue de Nova York? Ela se passa na Nova York do ano 1900, quando a medicina ela era mais rudimentar ainda que qualquer pior PS de SUS que você possa imaginar. Então ali era assim, era tudo, as cirurgias eram viscerais, literalmente, com as vísceras para fora e tal. E o protagonista, o Clive Owen, né, que é um ator também bem conhecido, ele fez aquele filme Closer e vários outros filmes aí. Ele tá meio sumido ultimamente. Mas o Clive Owen é aquele médico, ele, assim como outros, ele é viciado na época em cocaína. Como ele era médico, ele tinha acesso. E não era tanta gente que tinha acesso assim naquela época. Chutou a classe médica pra droga, né? Assim como outros. Então, só que assim, era muito interessante porque você vê o começo assim, dos hospitais, do ambiente hospitalar como conhecemos hoje. Então tem aquela estrutura, tem rotina, só que não tem nada daquilo que a gente descobriu. Então eles iam descobrindo, né? Então imagine você ser um paciente naquele ambiente. Então é um filme, é uma série, né? Que tem 2 temporadas só, muito curta, acabou rápido, não sei porquê, mas ela trabalhava essa crueza do tratamento de antigamente, de como as pessoas superavam, até o preconceito. Tinha um médico, por exemplo, um doutor que era negro, e o cara era fantástico, era o Dr. House da época, mas no sentido de conhecimento. Só que por preconceito racial, o próprio lá, o personagem do Clive Owen não dava muita bola, e os outros médicos também. Então, e aí você vê essas tensões de raciais, de hierárquica, de relacionamento e da própria dureza do tratamento naquela época, que era a base quase da pancada, literalmente, né? Se tava mal da cabeça, dá uma retada que melhora. Então, mas é muito... Como é uma série do Steven Soderbergh, então, assim, além de puxar para esse realismo da época, e todas as pesquisas, né, revelam que, cara, era muito... Era muito condizente com os hospitais públicos da época. Também tem uma ação meio frenética, muito interessante. É uma série médica assim, diferente de tudo que você já viu. Então, eu coloco o The Knick aí como a minha série médica favorita, superando até o House. É mesmo? Vamos ver, Felipe. Cara, eu queria poder indicar Pulse, mas primeiro a Netflix, né?
Então daí a gente já tira que pode ser, ou vai ser cancelado, ou a O galera cara vai... já enfim. parou aí, né? Já parou Selo aqui. Netflix de E outra diversidade. que é a primeira temporada, Ai, pode ai. ser que na segunda a galera chute o balde, então assim, eu não vou arriscar a minha indicação, eu vou botar o Dr. House. Porque o que pra mim é o master e o mágico da coisa é falando sobre relacionamento, primeiramente, porque ele era um cara totalmente adverso a todo e qualquer relacionamento, isso desde dele com o sexo oposto, desde ele com um profissional, com os enfermeiros ou com outros médicos, ou até com amigos. Ele só tinha um amigo, né, que na teoria a gente sabe que não necessariamente ali era uma amizade, né, que é totalmente tóxica, mas mostra-se ele caminhando, né, galgando ali até chegar num nível mais profundo de ter um relacionamento com outra pessoa, também melhorar a amizade dele comigo, etc e tal. E ao mesmo tempo eu gosto dessa zona cinzenta, porque na realidade mesmo, nem sempre é sobre o sim e o não, né? Em alguns casos, né, não falando só na parte da medicina, assim, a resolução de tudo é com uma simples resposta entre sim ou não. Então o House ele consegue brincar muito sobre isso. Seja de ele resolver um caso específico, se era para dar aspirina e ele dá, sei lá, chumbinho, né? Óbvio que eu tô botando aqui no exemplo bem atípico, assim, esticando a baladeira, mas ele brinca muito entre até que ponto a morfina ou a aspirina vai resolver o problema. Pode ser que a aspirina resolva em 2 minutos, mas a morfina pode deixar ele vivo até o fim da vida, digamos assim. Pelo menos vai dar paz para ele viver até o último dia da vida dele. Então, brinca um pouco sobre essa parte ética ali e tal. Mas tanto dele como profissional, né? Tipo, será que eu posso dar morfina eternamente para um ser humano e dizer que isso aí é ok? Mas ao mesmo tempo eu tô resolvendo um problema de uma pessoa e a pessoa vai ficar bem até o fim da vida dela. Então a gente fica naquela, é bom, é ruim, tá certo, tá errado. Fora o jeito dele, né, de brincar com as coisas, de ser bem ríspido assim até, ou até na forma dele, né? Que já envolve já o último ponto, que é sobre nem sempre tudo que a gente enxerga que é o correto, né, digamos assim, de ser, né, ou de agir, precisa ser a forma que a outra pessoa tem que agir também. Às vezes a forma com que ele agia já ajudava pessoas mais do que talvez se eu fizesse da minha forma não fosse do mesmo jeito. Então, é óbvio que envolve aqui vários outros debates, né, e discussões sobre, mas eu acho interessante a forma que o House brinca com esse ecossistema inteiro aí, né, duvidoso, assim, essa zona cinzenta. Mas pra falar um pouquinho de The Pitt, antes do Carlos falar das coisas, das séries médicas que ele gosta, mas aí The Pitt é o que aconteceu, né? Eu assisti o trailer da série, eu tinha visto que ela tinha ganho prêmios, e aí eu olhei e agora eu não lembro se eu vi os prêmios depois ou se eu vi o trailer, o que eu vi antes. Mas eu que assisti o trailer e fiquei bem interessado e coloquei na minha lista. O trailer mostra um médico que está em cima do prédio, já fora do que seria o guardrail, né, ali do peitoral, né? E, quer dizer, dando a entender que o plantão dele foi tão estressante que ele quer se jogar. Aí o médico, que é o personagem principal, o Robinovich, o Robin, Dr. Robin, ele pega esse médico e consegue trazer ele pro lado. Aí vai passar, aí a série dá a entender, ela meio que dá um spoiler, entre aspas, ela não dá, mas que no fim da temporada é ele que vai estar em cima do prédio. É ele que vai estar nesse lugar de querendo se jogar, porque o plantão dele foi tão estressante quanto o do colega, ou mais até, né? E aí quando você vê, realmente foi um plantão extremamente estressante. A segunda temporada ela já vai lidar com outras questões. Na verdade, ela mostra que o Robin teve que passar por um tratamento psiquiátrico. E aí tem uma cena que é uma cena que lida com religião no The Pitt. Porque, não vou dar muito spoiler, mas acontece um momento muito tenso legal. O cara estragou toda a experiência do cara que vai jogar Claro Obscuro e não pode dar um spoiler de The Pitt, né? Não, mas eu deixei claro Agora que ele tinha hora de spoiler. Agora fala. Quando você fala assim, não posso dar spoiler, você já deu. Fala. Então, Pega aí, então vamos lá? Alerta de spoiler! Então, a partir daqui a gente tem spoiler de The Pitt. Já está avisado. Mas, no fim da temporada, acontece lá vocês não vão assistir, né? Então, rola um tiroteio. Rola um tiroteio e o hospital vira um hospital de guerra. E eles adotam um outro protocolo, tem que mandar todo mundo embora e aí adotar um outro protocolo.
E nisso... Agora fiquei com vontade. Por que você deu esse spoiler? Sinto muito. Aí, Não, eu gosto de spoiler, né? Então vai assistir de qualquer forma. Pode mudar. ao longo da temporada, morrem alguns pacientes. Eles salvam muita gente, mas morrem alguns pacientes. E morre a namorada do enteado do Robin. E aí ele entra numa crise... Tá parecendo a fofoca do bairro, né? Mas ele... Cara, ele surta. A namorada Ele surta. do enteado da vizinha. Pois é. Ele dá uma surtada. Ele comendo de spoiler, Não, né? o pior- Tipo, a é. trama B da B da B. O pior é que é o ex-enteado ainda, né? Mas enfim, ele ainda, ele lida como um filho. E aí, cara, eles fazem... como eles não têm lugar... E assim, o The Pitt é o hospital público dos Estados Unidos. The Pitt é o buraco. E é um hospital de Pittsburgh. Então, eles apelidaram a ala de emergência, né? O plantão médico, né? Onde se passa toda Exatamente. a trama, né? De o PS, né? Pronto-socorro, na verdade, que a gente chama no Brasil. Eles apelidaram o pronto-socorro de O Buraco, de The Pitt. Que é uma brincadeira com o nome, que é Exatamente. Pittsburgh, o nome da cidade, e Exato. The Pitt, que seria... um Porque é o buraco. lugar, assim, as pessoas passam 4 horas esperando. Tem que colocar gente no corredor porque não tem sala suficiente para todo mundo, não tem quarto suficiente para todo mundo. Então, assim, é um negócio que é o hospital público dos Estados Unidos, porque todo mundo sabe, a saúde pública dos Estados Unidos ela é ruim, ela é bem ruim. Tanto que tem brasileiro que mora nos Estados Unidos, quando consegue documento, vem fazer tratamento médico no Brasil. Isso é conhecido. E aí, o protagonista, ele é obrigado a transformar a ala pediátrica no necrotério, porque não tem lugar para levar as pessoas, porque vira um hospital de campanha. Esse é um incentivo pra audiência assistir, é isso? Aí, cara, quando morre a menina, um residente, que é o primeiro dia dele, encontra o Dr. Robin no chão, sentado, e ele é judeu, com a mão numa estrela de Davi que ele carrega no peito, recitando a Shema. E ele tá lá recitando em hebraico, cara. É uma cena, assim, muito boa. E aí ele fala, Dr. Robin e tal, e aí o cara não consegue, e aí ele entra em surta e tal, e ele consegue tirar meio que o cara do surto. E depois, o Dr. Robin, ele vai dizer, esse rapaz, que eu esqueci agora o nome do personagem, que é um loirinho lá, ele pergunta, escuta... O que era que você estava recitando? Não, era uma oração que eu aprendi com a minha avó, que é uma oração em hebraico, é a Shema. E aí o menino fala assim, porque ele recita Isaías 50, né, ou 49, que é: os que confiam no Senhor subirão tão alto como águias, correrão e não se cansarão. E ele fala e ele diz, eu fiz seminário, então eu sei alguns versículos de cor. E ele recita isso pro Robin, e aí o Robin fala, pois é, faz muito tempo que eu não falo com Deus, acho que eu até estou meio bravo com ele. E depois só que você vai entender que o cara tem um trauma familiar. Na segunda temporada, do nada, ele vai soltar isso daí. Então, é uma série que ela solta os backgrounds dos personagens de maneira, assim, muito quase aleatória, no meio de uma discussão, no meio de uma briga, no meio de um negócio, no meio de um plantão, no meio de uma cirurgia, coisa... Então, assim, é uma série que ela é tecnicamente muito bem feita, o roteiro dela é bem feito. Tem umas partes... Me chamou a atenção, sabe? Tem umas partes... Grey's Anatomy de drama. médica. Não é não. Ela é um nível acima, bem acima. Exato. Grey's Anatomy. Ela é um nível bem acima de Grey's Anatomy, por exemplo. Então, ela... Por que você não gostou dela, né? Que eu fiquei curioso. Lembrando a audiência, o que você não gostou dela? Lembrando a audiência que The Pitt ganhou vários prêmios. Não, eu gostei. Globo de Ouro, de melhor série, de melhor ator. Emmy, de melhor série dramática. Critics' Choice, assim, vários prêmios. Se eu não me... nas 2 temporadas. O ator, que é o Noah Wyle, que ele fez Plantão Médico, inclusive. Inclusive é veterano de... exato. Ele gosta. Ele ganhou todos os principais prêmios de ator de séries dramáticas. Isso, sindicato de atores. Ele ganhou todos. Tudo que você possa imaginar, ele ganhou. Então, ele meio que entrou... E ele entrou na calçada da fama de Hollywood. Ele realmente está muito bem nessa série. O que eu não gostei da série é que ela tem um... Não que eu não gostei. Toda a série acaba... O criador coloca o seu lado político na coisa. E ela é muito forte nisso. E em alguns momentos, ela é quase panfletária. Então, ela joga uns negócios lá do pensamento político dos produtores, mas você percebe que é só por jogar.
só pra agradar um Ela é determinado progressista, público. né? Só pra Exato. você passar, você que é conservador, passar raiva. Mas assim, Ó, tava bom até agora, tá? no geral... Faz arminha. Hein? Mas não faz arminha, não. Não faz nada. Siga Jesus, por favor. Amei. Nenhum lado, E nenhum não outro. Siga aceita a Jesus. série médica. Mas assim, mas ela, como ela trouxe essa discussão muito humana da crise espiritual do médico, Eu gostei disso. isso me chamou muita atenção. Então eu acho que fica aí ela realmente tá como você falou, ela traz outras discussões. Mas Carlos, fala aí de algumas coisas médicas que você contou pra gente no off e você assistiu. Que eu gosto, coisa médica, remédio ajuda a humanidade. Ainda mais agora que o cara tá no meio do mato, né, Vacina, cara? né? Eu acho que tem o que mais? Cirurgia é bom, que já aprenderam também. É só coisa. Série médica, The Pitt, o House, o Good Doctor aí dá pra dar uma nota 5, 5,5. Nossa, né? Eu Com falo que vontade, ele é assim, rabugento, assim. É Ele não ruim, vai admitir, é mas ruim, ele tá? gosta de House. Não, se eu colocar House na mesma frase, por exemplo, de uma série boa, sei lá, Breaking Bad, dá até doido. Acompanhe o episódio completo de Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais. Digita lá, Viajando por Terras Distantes. Ou no site rtmbrasil.org.br, lá na aba Programas, você vai encontrar. Pop Talk Review. E na esteira de séries médicas, Simval, filme que você vai analisar anteveu a pandemia. Pois é, pra quem não se recorda, o Steven Soderbergh, diretor que eu recomendei, né, numa das Você séries gosta médicas. dele, né? De De falar, viu? Pois é, eu gosto, ele tem um estilo, assim, autoral. É ele que é o diretor do Traffic? Diretor ele, do Traffic, né? ganhou Traffic. Oscar pelo Traffic. Sim. E teve vários outros filmes Sim, muito sim, bem sim. realizados. Alguns meio esquisitos, né? Mas enfim, é gosto de cada um. Agora, esse Contágio, né? É um filme que muita gente reviu na pandemia. E se você não viu, vale muito a pena, porque o Contágio, ele é um filme de 2011. E aquele filme como se fazia antigamente, né? O elenco estelar. Olha, a gente tem Jude Law, Kate Winslet, Marion Cotillard, tanto ator, atriz de peso, Matt Damon. Gente, é tanta gente aí de primeira linha, né? Linha A de Hollywood, que se eu ficar falando do lado de todo mundo, a gente não vai longe. Mas o foco do filme é justamente mostrar, anos antes da pandemia, como que é uma epidemia global se espalhando. Então o filme ele mostra quase tudo que aconteceu na pandemia. Por exemplo, no primeiro momento, a propagação do vírus, né? Pelo ar, pelo contágio, tocar das mãos, o espirro. Então, e aí o estilo de filmagem do Soderbergh, que é aquela filmagem nervosa, e pega o detalhe, ele acompanha como é que o contágio vai acontecendo. Então ele pega assim, o paciente zero, né, que é chamado de toda epidemia, tem. Então a pessoa que primeiro transmitiu, e então ele vai acompanhando, digamos assim, a câmera vai acompanhando, e a gente ali naquela tensão, o vírus meio que ele tá no ar, tá invisível, você não tá vendo, mas você sabe o trajeto que ele tá fazendo. E é muito interessante que é tudo aquilo que a gente viu na pandemia, ou seja, são as viagens de avião, são esses momentos de contato ali, saliva, apertar de mão, só que tudo isso vai propagando de um jeito até que chega no momento da epidemia global, e aí vem OMS, né, Organização Mundial da Saúde, os governos, especialistas, todo mundo discutindo aquela coisa, e desinformação, né, o Jude Law faz um jornalista investigativo que investiga nada, né, ele vai espalhando as teorias da cabeça dele, e aí espalha desinformação, até pânico, né, e sempre naquela linha, teoria da conspiração, todo mundo tem algo a esconder. E assim, o filme, ele é sobre isso, ele é sobre essa loucura, essa crise, como a gente reage, e no meio disso traz muitas lições para nós, porque as personagens, as doutoras lá da Kate Winslet e da Marion Cotillard, que eu não vou lembrar o nome das doutoras, eu gosto do nome das atrizes e dos atores, vocês já perceberam, né? E elas são aquelas que estão tão focadas em ajudar as pessoas, em se preocupar, em encontrar soluções, em acolher,
que, olha, até vou dar um spoiler aqui, porque o filme já é antigo mesmo, né? Já mais velho. É que elas até se sacrificam por isso. Então se colocam em risco e acabam morrendo por isso. Então você vê que no meio do caos, né? E aí a desinformação ali, ela não serve para nos alertar sobre isso. No meio do caos, nós precisamos buscar discernimento, sabedoria. A gente não pode se apavorar por notícias alarmantes, até porque isso já está lá em Mateus 24, que nos tempos do fim a gente teria notícias alarmantes, teríamos guerras, rumores de guerras e doenças, enfim. Todo esse cenário que já está armado e vivemos isso na pandemia. E é muito interessante ver como o filme constrói isso. É um filme tenso, é um filme realista agora que já passamos esses eventos, e vale muito a pena você assistir com esse olhar, um olhar de realmente se blindar, né? Blindar seu coração, sua mente com notícias alarmantes, sabendo que nós temos um Deus que está acima daquilo que nós vemos e desse plano, né, de coisas que estão acontecendo. É um Deus que tem o controle da história e ele cuida de nós. Recomenda. Bom, a gente tem aqui uma recomendação meio que conjunta, né? Porque a gente falou sobre séries médicas, mas o Simval sugeriu que a gente recomendasse 2 filmes. Principalmente um deles é bem pesado, que é O Silêncio dos Inocentes. Um filme sobre um serial killer, que depois aí teve uma sequência, na verdade uma sequência, virou uma franquia, né? Que é o Hannibal Lecter. Depois ele teve qual era o nome? O Último Dragão? O Último Dragão, teve o uma Último espécie Dragão de e prequel. Hannibal. Isso. Mas O Silêncio dos Inocentes é o filme, ganhou o Oscar de melhor filme, se eu não me engano. Isso, ele ganhou o Five, né? O High Five do Oscar. Melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro e melhor diretor. Somente esse filme e Um Estranho no Ninho de 75 que ganharam esses 5 Oscars principais na mesma noite, né? Interessante, esse eu não sabia. Mas E aí, as recomendações são essas. Você assistiu O Silêncio dos Inocentes, mas vá com o estômago preparado, né? E tem também como você mesmo citou, O Estranho no Ninho. Isso, que é com o Jack Nicholson, né? Já novinho, né? Você tá mais acostumado a ver ele com o Coringa, outra mais recente, né? Os filmes após anos 90. Ali ele tá em 75, assim, começando a carreira no cinema. Já começou com tudo, ganhando o Oscar de melhor ator. E ele faz o papel de alguém que é internado meio compulsoriamente num sanatório, digamos assim. Só que pra ele não é louco, né? E os outros são. E aí vai se desenvolver toda uma relação, né? De descoberta de si mesmo e dos outros. E olha, é um filme que tem muita leveza, né? Ao contrário do Silêncio dos Inocentes. É interessante esse contraste, né? Interessante. Mas é um filme muito bem-humorado, muito leve e ao mesmo tempo muito profundo, denso. Não à toa que fez a limpa no Oscar daquele ano, assim como O Silêncio dos Inocentes. Então vale a pena você pegar ali os dois, né? E pôr na mesma sacola e assistir. Bem legal. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Lembre-se, lioneditora.com.br você tem 20% de desconto com o cupom RTM Brasil, ou melhor, RTM, né, o cupom, e Pop Talk. Isso mesmo, não seja um estranho no ninho. Confere lá. Entra no nosso site. Valeu, pessoal. Obrigado, Simval. Obrigado, Felipe. Valeu a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Talking.